A paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Do versículo 5 em diante. Vamos ler do 1, mas o que vai ser ministrado será do 5 em diante. 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. E os irmãos que puderem, em reverência à palavra do Senhor, fiquem de pé. Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestíveis de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória, o poderio para todo sempre. Amém. Com a Bíblia ainda aberta, vamos orar. Senhor, que nesta noite o Senhor mude todas as nossas motivações. Eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Com a Bíblia ainda aberta, nós vamos trabalhar do texto. Antes de meditar com você sobre a palavra de Deus, é importante a gente saber o contexto a qual nós estamos lendo. Pedro é o apóstolo deixado por Deus, e agora ele está pregando, mandando essa carta às províncias da Ásia Menor. E nós vemos essas províncias da Ásia Menor em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Lá está registrado para quem era dirigida essas cartas. E a Bíblia Sagrada, segundo a carta de Pedro, ela tem uma preocupação. Ela tem uma preocupação porque naquele tempo a igreja estava sendo perseguida. Os cristãos daquele tempo, eles estavam sendo retalhados. E Pedro, com a preocupação que alguns naufragassem na fé, ele escreve essa carta para que eles andem em santidade, andem no temor, aprendam a ter humildade, aprendam a como se comportar como marido e como mulher e ser o exemplo para as outras pessoas. E ainda ele reforça a questão de permanecer firme na fé. Então o propósito de Pedro nessa carta
é para que as pessoas que estão lendo e as pessoas que estão vivendo a tribulação, eles possam encontrar um mecanismo para suportar os dias maus e permanecer em Cristo até a sua volta. Então, Pedro, ele escreve no capítulo 5, algo muito interessante. Ele faz menção dos pastores. Os pastores não podem ser aqueles pastores corruptos, eles têm que ser o exemplo do rebanho. E os pastores que são exemplos do rebanho, a Bíblia Sagrada diz que eles vão ser recompensados por Deus. Porque eles têm uma responsabilidade. Qual, irmão Cláudio? A de cuidar da noiva de Cristo. A ensinar um verdadeiro evangelho que traz o arrependimento. E na sequência, no versículo 5, Pedro, ele continua a sua recomendação. Ele diz: semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestíveis da humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graças aos humildes. Pedro, ele está preocupado não somente com aqueles irmãos que estão firmes na fé, mas que estão sofrendo a perseguição, mas ele está preocupado também com os jovens, com a postura, com a conduta dos jovens. E ele recomenda que os jovens sejam humildes. Eles tenham humildade. E a palavra humildade é a característica de quem age com simplicidade, que assuma suas responsabilidades sem soberba e arrogância, e entende que ninguém é melhor do que ninguém. Então ele dá uma recomendação para o jovem: olha, seja humilde. Mas essa questão da humildade, que ele se refere aqui, é também uma sujeição, não somente àqueles que estão acima dele, mas também uma humilhação, uma humildade perante Deus. E hoje em dia, irmãos, o que nós estamos vendo é que uma geração, ela tem se levantado sem esse princípio no seu coração. Eu não estou falando apenas dos jovens e adolescentes. Eu estou falando de homens, mulheres, que não têm humildade, mas têm falta de humildade, não conseguem escutar um conselho, não conseguem ser submisso àqueles que estão acima de você, não conseguem ver em um ancião uma experiência de vida, mas trata essa pessoa com humilhação. Uma geração que não entende o princípio da humildade e da humilhação. Eu estava lendo esses dias um livro de John Bevere, Debaixo das Suas Asas. E lá fala sobre o princípio da submissão, o princípio da honra, o princípio de você realmente ter a bênção de Deus quando você está debaixo de uma autoridade, primeira de Deus e de outras autoridades, não ferindo princípios. E uma pergunta que ele faz no livro é esta: quando a gente fala que alguém cai em pecado, qual é a primeira imagem que vem à nossa mente? É alguém que caiu nas drogas, que alguém caiu no adultério, que alguém caiu na promiscuidade. Mas ele traz a reflexão que Adão, ele feriu um princípio que entristeceu o coração de Deus, que foi o princípio da obediência. Adão e Eva tiveram, em um determinado tempo, falta de humildade e falta do temor do Senhor. A Bíblia diz que Deus fala para Adão: Adão, não coma do fruto que está no meio do jardim. A serpente, como era perspicaz, ela levanta questionamento sobre Eva, se de todo fruto poderia comer. E ela: não, todos sabem essa história.
E por conta da desobediência ao princípio de Deus, à ordem de Deus, Adão, ele foi expulso do jardim. A Bíblia Sagrada diz que Saul, ele não cometeu adultério, ele não cometeu promiscuidade, mas ele foi cortado diante de Deus, porque ele feriu um princípio da obediência. Porque dentro do coração de Saul, não havia mais o temor do Senhor. E nesta geração é o que mais vemos. Pessoas que vivem na igreja, que vivem dizendo que são crentes, mas que estão afastados do temor do Senhor. A psicologia diz que a crítica, que o questionamento é o princípio da sabedoria. A filosofia diz isso. A psicologia diz que a crítica é o princípio da sabedoria. Mas a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas para a gente entender esse texto, a gente precisa entender qual é a diferença do temor. Existem dois tipos. O temor que causa pânico por saber que não é salvo, que causa o desespero, o medo, o terror, mas também há o temor de Deus. E o temor de Deus é aquele princípio que você tem o medo, mas é um medo de prudência, para que você não sofra os riscos e as consequências das suas atitudes. Exemplo, quando eu era pequeno, tinha 12 a 14 anos de idade, eu subia num pé de jaca. Eu não me importava com as consequências, eu queria pegar o fruto. Mas hoje, com 46 anos, eu sou uma pessoa mais prudente. Eu olho para o pé de jaca, vejo lá se tem ervas daninhas, se o galho está realmente firme. Porque eu sei que se algum vacilo meu, algum erro meu, pode me levar a uma paralisia ou até a mesma morte. Então, o temor do Senhor saudável é aquele que você tem reverência, é aquele que você tem respeito, mas aquele que você tem a prudência de não andar no erro. Mateus capítulo 10, versículo 28, o próprio Jesus diz: não temeis aquele que pode matar a carne, mas temei aquele que pode matar a carne, colocar a alma e a carne no inferno. Precisamos entender, irmãos, o que é andar em santidade, o que é andar no temor do Senhor, resgatar esse princípio da prudência para quê? Para que nós possamos viver realmente uma real santidade. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, por favor, bota aqui, irmão. 2 Coríntios. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. A santidade, ela vem pelo temor do Senhor. Pessoas que acham que não tem nada a ver, estão dentro da igreja. E se você morrer com esse pensamento, vai estar no inferno. Saul recebeu uma ordem de Deus: mata todos os amalequitas, destrói tudo, fulmina tudo, não pegue boi, não pegue nada, destrua tudo. E ele achou, e ele permitiu, que algumas atitudes dele seriam de Deus, porque ele era rei. Perdeu a humildade. Porque ele era rei, ele tomou algumas atitudes que fizeram com que Deus cortasse ele da linhagem do reinado e viesse juízo sobre a casa dele. Ele conservou os melhores bois, o melhor do gado. Ele conservou Amaleque, o rei Amaleque. E isso foi o suficiente para Deus o rejeitá-lo. Ele perdeu a humildade e ele perdeu o temor do Senhor. Igreja do Senhor, nós devemos resgatar o temor do Senhor.
devemos ser humildes, ao ponto de sujeitarmos a Deus. A Bíblia, no versículo 5, no que nós estamos lendo, diz assim: semelhantemente vós jovens, sujeitai-vos aos anciões, e seis todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Quando Pedro fala revesti-vos de humildade, ele está fazendo uma alusão à época. Porque os escravos na época, para não sujar suas vestes, ele colocava uma capa. Só que aquela capa protegia a sua roupa interna, né? Mas também o identificava como escravo. Todos que olhavam aquelas pessoas sabiam, aquele é escravo. Quando Pedro fala assim, revestível de toda a humildade, ele está falando assim: você precisa andar de uma maneira tão santa, tão reta diante de Deus, que as pessoas que olham para você vejam a diferença. A tua postura, a tua atitude de humildade, as pessoas têm que identificar, ele é diferente. Ele não é arrogante, ele é humilde. Ele não é soberbo, ele se iguala a cada um de nós. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é a questão da humildade. Nós precisamos colocar no nosso coração o princípio da palavra temor. E a Bíblia ainda nos orienta. No versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Irmãos, aquele que se humilha perante a potente mão de Deus, ele precisa reconhecer que sem Deus ele não pode nada. Se humilhar é se sujeitar à vontade de Deus. Se humilhar é reconhecer os seus limites. Se humilhar é se sujeitar àquele que o arregimentou. Se humilhar é se prostrar diante daquele que é maior do que você. Então Pedro, ele ensina a igreja perseguida. Primeiro aos jovens a ter humildade, mas em sequência a aprender a se humilhar. E esse se humilhar, nós vamos ver no texto. É você clamar a Deus, colocar diante de Deus aquilo que está te preocupando, mas também você precisa se sujeitar à ação e o tempo de Deus. Porque o texto ainda diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque o texto diz, debaixo da potente mão de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, ela é enfática nisso. Toda vez que no Antigo Testamento, o povo estava passando por perseguição, alguns dentre o povo falavam assim: a mão de Deus é ao nosso favor. É dizendo que Deus estava se movimentando, Ele estava trabalhando em favor daqueles que estavam sendo perseguidos, mas eram sujeitos ao seu poderio. Aqueles que eram sujeitos e se humilhavam perante a sua face. Nós vimos esse texto muito claro em Êxodo, capítulo 3, versículos 19 e 20. Coloca aqui para mim, por favor, irmãos. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles, depois vos deixareis ir. Então, se sujeitar à potente mão de Deus, é se submeter à sua vontade e o seu agir na sua vida.
Só recebe o favor de Deus aquele que se humilha perante Ele. Só que a humilhação diante de Deus é um exercício de fé, paciência e perseverança. O se humilhar diante de Deus é um exercício de fé, humildade e perseverança. Nós não podemos ser como aquelas crianças mimadas, chorar e pensar que Deus na hora vai agir. Não. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E aqui é o tema do ano que vem, Kairos, o tempo de Deus. Kairos, o tempo de Deus. Aquele que entende o princípio do temor do Senhor. Aquele que se humilha perante a potência e a mão do Senhor. Mesmo passando pelos dias difíceis, ele sabe que no tempo de Deus, tudo se resolverá. Por quê? Porque aquele que é dependente de Deus, irmão, sabe que o seu Redentor vive e em breve ele se levantará. A gente não sabe como vai ser, mas sabe que a vitória vai vir. Mesmo que seja através da morte. A vitória vem. Então, irmãos, nós precisamos entender que para nós permanecermos firmes em Deus, diante das adversidades, precisamos nos sujeitar a Deus, nos humilhando. Porque muitos crentes quebram a cara. Porque muitas pessoas que estão no Evangelho abandonam a fé. Porque se cansaram de se humilhar. Se cansaram de se sujeitar. E o pior, perderam o temor do Senhor. Mas não sabem que estão caminhando a passos largos por inferno. E Jesus lhe trouxe essa palavra esta noite para que você volte ao caminho do arrependimento. Há uma transformação de mente, uma metanoia. Porque Ele quer você no céu, irmão. Ele quer que eu venha morar no céu. Ele quer que nós venhamos entender o princípio de ser cristão. Cristão não é vida oba-oba. Cristão não é vida fácil. Ser cristão é luta, é perseguição, é perigo de morte, é ser caluniado e ficar calado. Ser cristão é muito mais do que um emblema, do que uma carteirinha. É uma identidade de Cristo na tua vida e na minha vida. Algumas pessoas me perguntam: Pastor Cláudio, você é líder de jovens e adolescentes. Por que você não faz uma festa gospel? Bota a luz, plá, plá, plá. Eu falei, não. Eu não faço isso. Porque o jovem tem que entender a motivação certa. Ele deve ser atraído pela palavra. Ele deve ser atraído pela presença de Deus. Ele tem que almejar conhecer a Deus. Era isso que Pedro queria introduzir nos jovens. Aprendam com mais velhos como servir a Deus. Olhem para os seus pastores e entendam como que é servir a Deus. Aprendam como é o caminhar de uma pessoa que está peregrinando essa terra em direção ao céu. No temor do Senhor. No versículo 7 ele diz assim: lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade no grego, ela tem uma conotação de distração, que causa desequilíbrio e desordem. A ansiedade, segundo a tradução grega,
ela causa confusão, distração, desequilíbrio e desordem. E Satanás, nesses últimos dias, ele tem colocado aqui no Brasil um sentimento profundo na vida de muitas pessoas de crise de ansiedade. Por quê? Porque uma pessoa desequilibrada, uma pessoa desorientada, ela não tem um rumo, ela não tem um foco, ela fica como uma barata tonta, ela não consegue tomar decisões. Mas a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Pedro, ele está falando que nós devemos aprender a lançar diante de Deus a nossa ansiedade, através da humilhação e através da oração e da submissão a Deus, à sua vontade. Mas a palavra lançar no grego é arremessar sobre ou colocar algo em. Então, o que Pedro está querendo dizer que é um esforço que devemos ter de lançar, de fato arremessar para longe de nós, a atingir o alvo determinado. Quando ele diz, lança sobre vós toda a ansiedade, ele está falando assim, aprenda a pegar toda a tua ansiedade, no momento da sua submissão a Deus, da sua humilhação perante Deus, e lança com força para bem longe de você, atingindo o alvo que é o Senhor. Permita que Deus pegue a sua ansiedade e transforme em um milagre. O que é lançar diante de Deus? É confiar que mais cedo ou mais tarde a resposta vem. É confiar que Ele está no controle. Salmos 29:10 diz que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou sobre o dilúvio perpetuamente, ou melhor dizendo, sobre a tempestade da tua vida, é Deus que está no controle. Então ele recomenda a igreja, as igrejas daquelas 5 províncias, lança com força diante do Senhor toda a sua ansiedade, confiando. Mas a confiança ela só vem, irmãos, através da leitura da palavra. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não tiver comprometimento com a palavra, se você não tiver submissão a Deus, não tem como você se livrar da ansiedade. É por isso que nós precisamos colocar o princípio certo em nossos corações, a motivação certa de buscar a Deus em nossas vidas, de ler a sua palavra, de permanecer fiel a Deus e de orar constantemente perante o Senhor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A Bíblia diz, ainda no versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele repete para a igreja das 5 províncias, sede sóbrios, não permita ser desorientado, mas seja guiado e orientado pela palavra, porque Deus tem cuidado de vós. Não fique ansioso, não permita que a ansiedade roube a tua paz, mas confia no Senhor, e Ele endireitará os teus caminhos. Ele fala, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, eu queria exemplificar aqui, tem vários jeitos que Satanás se manifesta, mas eu quero manifestar 3 atitudes que ele se manifestou. Ele se manifestou como uma serpente. Ele se aproximou como um animal carismático, de boa lábia, e confundiu a mente de Eva através dos questionamentos.
E eu quero que você entenda que nesses dias, o diabo ele tem tentado roubar a tua fé, fazendo com que pessoas se aproximem de você, aparentemente com boas intenções, mas levantando questionamentos para confundir a tua mente. Por isso a Bíblia diz, nesse versículo, vigiai. Eva não vigiou. A mente dela foi confundida. Ele diz, Deus não disse, tome de toda a árvore do jardim, não pode comer da árvore do jardim, não. Ela questionou, ela falou, não, Deus não falou isso. Ele falou que nós não podemos comer nem tocar da árvore da ciência do bem, da árvore da vida, da árvore do meio do jardim. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse para Adão, não coma. Então Eva já estava com a mente confundida, porque um animal carismático veio com questionamentos do inferno, para tentar roubar a intimidade dela com Deus. Por isso vigie sobre aquelas pessoas que se aproximam com doce semblante perto de você. Peça a Deus discernimento, para que a sua fé não seja abalada nem roubada, para que as suas convicções em Deus não sejam disturbadas. Tem muitos Facebook, sei lá como que se chama isso, YouTubers, levantando os conceitos antibíblicos, e pessoas têm aceitado porque são pessoas carismáticas, com doces palavras, que mais têm levado muito rebanho de Deus para o inferno. Satanás, ele pode se transfigurar, em Gálatas diz, como anjo de luz, como algo de Deus que não é de Deus. Peça discernimento. Vigie sobre aqueles que profetizam sobre a tua vida. Porque muitas pessoas têm entrado na casa de Deus, levantado por Satanás, para profetizar o que Deus não profetizou, para falar o que Deus não falou, para fazer com que a igreja de Deus ande em corrupção e afastado dos caminhos, levantando novas modas e novos princípios que não estão escritos na Bíblia. A Bíblia diz que para esses sejam anátemas, malditos. E para essas pessoas que não dão brecha para essas duas ações de Satanás, sabe como Satanás se levanta? Bramando como leão. Como que é bramar como leão? O rugido do leão, ele apavora os outros animais. E na vida de um crente, ele tenta causar pavor e pânico. Pavor e pânico. Colocando em situações falando assim, não tem jeito, agora é meu fim. Mentira dele. Ele brama como leão. Mas aprenda a lançar sobre Deus toda a tua ansiedade. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A questão é, nós precisamos aprender a vigiar. E aprender a vigiar, a ter cautela, não tem outro princípio senão mergulhando na palavra de Deus. É por isso que você e eu precisamos ser apaixonados pela palavra. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras, porque constais nela a vida eterna. João 14, 21, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e esse será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Nós precisamos resgatar o princípio de amar a palavra, para que todas as outras gerações aprendam a amar a palavra. A qual, versículo 9, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Pedro, ele dá uma advertência à igreja. Ele fala assim, Satanás ele tem se levantado com grande fúria, mas resistir firme na fé. Não se vitimize, porque
As mesmas aflições que vocês estão passando, piores são os nossos irmãos que estão pelo mundo. E o nosso pastor relatou aqui, que na Índia, o nosso pastor Raju, ele está sofrendo perigo de morte por conta da fé em Cristo. Maior do que a perseguição que você está passando aqui, meu irmão. É ele que está passando lá, mas ele ainda continua firme na fé. Eu e você precisamos continuar firmes na fé. Independente do que estamos passando, não podemos abrir mão do Evangelho de Cristo. Paulo ele diz aos Romanos: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que pode separar você do amor de Deus é a tua família, irmão. É o desemprego. É as calúnias. Irmãos, é nada. O nosso amor por Deus é inegociável. Nós estamos aqui não é porque Deus pode abrir uma porta. Nós estamos aqui não é porque Deus pode fazer milagre. Nós estamos aqui porque Ele é. E porque Ele já fez na cruz do Calvário. Ele livrou nossa alma da morte, irmãos. E a morte que me refiro é a separação do homem eternamente de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Mas a graça nos alcançou através de Cristo Jesus. Pedro fala no capítulo 9, no versículo 9. A qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa peleja, nessa luta. Da mesma forma que muitos irmãos estão passando por aflições, eles também estão recebendo o refrigério de Deus. Eles estão recebendo a resposta de Deus. E no tempo de Deus, tu vai receber o refrigério de Deus, a resposta de Deus. Permaneça firme. Versículo 10. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou da sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Aqui no versículo ele fala que o mesmo Deus de toda graça é o Deus todo-poderoso, que pode te visitar com o favor dele merecido, que você não merece. E a Bíblia ainda diz que em Cristo Jesus vos chamou da eterna glória, depois de havidos padecido um pouco tempo, os mesmos Deus vos aperfeiçoará. Ele estava dizendo à igreja daquelas províncias que aqueles irmãos eles estavam passando por um momento de aflição, de angústia, mas aquilo tinha um propósito. A perseguição, o levantar de Satanás, as afrontas, a ansiedade, tudo tinha um propósito. Qual, irmão Cláudio? O primeiro é de aperfeiçoar. Deus ele está te aperfeiçoando. Ele está te moldando. Ele está tirando aquilo que não presta na sua vida. Porque Ele quer fazer de você uma igreja perfeita, ataviada. Então qual é o processo de Deus? Ele pega uma pedra bruta como eu e você. E Ele começa a permitir que as aflições, as angústias, as dores venham sobre as nossas vidas para tirar aquilo que não presta. Ele está aperfeiçoando. Arrogância. Então tu vai passar por uma situação que você precisa ser humilde. Deus está te aperfeiçoando. Falta de amor. Vou colocar pessoas difíceis na sua vida e você vai aprender a amar. Perdão, falta de perdão.
vai passar por situações. Estou te aperfeiçoando e eu vou te ensinar a perdoar. Todo esse processo que a igreja passa tem um primeiro objetivo: aperfeiçoar. A Bíblia diz que importa que no tempo presente passamos por pequenas aflições, mas que a prova da nossa fé seja muito mais preciosa do que o ouro que é provado e experimentado pelo fogo, que achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O ouro, na sua composição química, ele é maleável, mas todos aqueles que têm uma aliança na mão, se colocar o dedo, vai ver que ela é rígida. Por quê? Porque dentro do ouro que está no seu dedo, existem ligas metálicas que você não consegue ver, mas que estão presentes aí. Por isso que tem o ouro 18 quilates, 24 quilates. Então, para você tirar o ouro puro e refinado, você precisa colocar ele num candinho e levar a altas temperaturas. E quando o ouro é derretido, toda a escória aflora. E aquela escória é separada. E o ouro refinado é separado. Então as aflições que nós estamos passando nesse tempo presente, é como Deus permitindo que nós passássemos pelo fogo da purificação. Para quê? Para tirar as escórias que existem na nossa vida. Aquilo que o olho não consegue ver, o olho de Deus enxerga. E Ele precisa tirar, porque nós estamos passando pelo processo de aperfeiçoamento. Então respeite o processo de Deus na sua vida. Não pule etapas. Não ache caminhos mais fáceis. Mas aprenda a ser humilde. Humildade é sinceridade. A Bíblia é tremenda. E hoje eu estava vendo uma história na internet, por acaso, me chamou muita atenção. Um certo rei, ele não tinha descendentes. E ele queria levantar no meio do povo um descendente real. Então ele quis fazer uma prova para saber quem seria o futuro rei, porque ele não tinha descendentes. Então ele abriu para todo o povo uma prova. Ele falou assim: eu separei várias sementes, e eu vou dar para cada um súdito desse reino uma semente. E cada súdito do reino precisará cuidar dessa semente, deve plantar essa semente, e no final de um ano, a árvore mais frondosa, a planta mais cuidada, será escolhido este dono dessa planta, o futuro rei. Todos pegaram a semente, levaram para sua casa, e um certo jovem, ele estava frustrado, porque ele plantou, e a planta não germinava. Todos que passavam se gabavam, falando assim: você é um homem descuidado, você é um homem malzeloso, você não sabe nem cuidar de uma planta, como vai cuidar de um reino? E todos os outros súditos do reino estavam com as suas plantas crescendo, outros já estavam dando até fruto. E no final do ano o rei chamou todos com os seus vasos. Tragam aqui o resultado da semente. E todos olhando aquele homem com desdém, falando assim: coitado dele, vai ser julgado, vai ser condenado, porque ele não teve zelo pela semente do rei. E aquele homem estava frustrado por dentro. Ele falou assim: o que será de mim? Qual é o peso que vai vir sobre mim? E o rei, olhando diante de todos aqueles homens, fala assim: jovem que está com vaso sem planta, se aproxime-se. Você é o novo rei. Todos ficaram atônitos. Como é que pode? Ele não apresentou planta nenhuma. E o rei revela: é porque as sementes que eu dei para vocês foram cozidas e não poderia germinar. Todos vocês trocaram as sementes querendo mostrar uma aparência, mas este homem foi humilde e sincero, independente das consequências, ele trouxe a verdade. É por isso que ele deve ser o rei. Por isso nós devemos se submeter a Deus em verdade, irmãos.
tirar as mentiras, querendo colocar suplantações. Porque Deus vai honrar quem é humilde, mas o soberbo Deus vai abater. Permita que Deus te aperfeiçoe no meio da tua dor. A Bíblia diz: aperfeiçoará, confirmará. Essa palavra confirmará significa tirar a nossa oscilação e nos firmar na fé e na obediência, tornando-nos mais certos e convictos da nossa fé. As perseguições, angústias que você está passando, é para que você veja quem você é diante de Deus. Que o Senhor já sabe quem é você. Mas Ele quer que você identifique o que eu e você precisamos trabalhar na nossa vida. Quando nós passamos por uma luta, por uma provação e conseguimos honrar a Deus, nós conseguimos enxergar como um espelho o nosso verdadeiro caráter. Mas quando nós falhamos diante de Deus, nós também ficamos envergonhados e pedindo: Deus, nos ajuda. Então Deus, ele através dessa palavra, Ele quer confirmar aonde está a tua fé nas suas lutas. Se é nele, ou no seu próprio braço, ou nos seus próprios meios, ou nos seus próprios artifícios. Permita o processo de Deus na sua vida, porque Deus está te lapidando, Ele está me lapidando. E Ele quer confirmar, Ele quer que você veja, Ele quer que eu veja quem eu sou nele. A Bíblia continua, o terceiro processo. Fortificará. Essa palavra fortificará é tirar as fraquezas. E é a capacidade de suportar o insuportável e nos cercar de fortaleza. A palavra fortificará é o objetivo de Deus tirar de nós as nossas fraquezas e nos capacitar a suportar o insuportável. Então esse processo de luta e de perseguição que você está passando, se você for submisso a Deus, tiver o temor de Deus, se submeter a Deus, Ele vai te fortalecer, Ele vai te fortificar, e Ele vai te capacitar, Ele vai te cercar de fortalezas. Ele vai te dar uma estrutura, irmãos, inabalável. Por isso é importante nós sabermos qual é a nossa fé. Por isso eu achei maravilhoso que o pastor Sidney falou aqui, que hoje não é o dia das bruxas, hoje é o dia da reforma. Nós precisamos guardar esses princípios dentro do peito. E o último princípio para o objetivo de Deus é Ele fortalecerá. Fortalecerá é colocar um fundamento, encorajar e dar ânimo, solidificar as estruturas, as perseguições, as tribulações, as angústias que nós passamos, tem um objetivo, que quando nós estamos diante de Deus e nos humilhando diante de Deus, de nos fortificar, é fazer com que nós fiquemos alicerçados na pedra que é Cristo e na sua palavra. Por isso, irmãos, é importante nós se submetermos a Deus, independente do que nós estamos passando. É importante nós lançarmos diante dele toda a nossa ansiedade. Não permitir que Satanás confunda a voz de Deus com a voz deste mundo, para que a gente fique firme na fé. Porque no tempo devido, no Kairos de Deus, Ele vai te recompensar, irmão. Jesus caminhando no deserto, depois de ser batizado, o Espírito leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo o observa, viu que ele estava em jejum,
que ele tomava água, mas não comia pão. Então ele vem com uma sugestão. Se tu é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Por que ele fala isso? Porque ele tinha observado por 40 dias Jesus. E tu acha que os demônios não têm nos observado, irmãos? Tu acha que ele não vem com os manjares, nos oferecendo para que a gente venha se desviar dos propósitos de Deus? E Jesus, ele nos ensina a resistir os dias maus. Como? Através da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Satanás, ele intensifica. Leva ele a um monte muito alto e fala assim: se tu é o Filho de Deus, lança aqui abaixo. Porque está escrito, ele conhece a palavra. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde. Ele também disse, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele sabia o princípio do temor. Através dessa atitude, ele mostrou o temor ao Pai. Depois o diabo leva ele a um monte muito alto, mostra as maravilhas deste mundo, e ele faz uma sugestão: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quantos manjares o diabo tem oferecido, e quantos crentes, eu estou dizendo crentes, têm aceitado. Porque perder o temor de Deus, a confiança no Senhor, a dependência do Senhor, para ter uma vida fácil, para pular etapas da sua vida. Crentes que jogam no bicho, crentes que jogam na loteria federal, crentes que Mega Sena, sei lá, Telecena, perderam o temor do Senhor. Estão aceitando os manjares de Satanás. E Jesus diz: aparta-te de mim, porque somente a Deus deve ser adorado, e só a Ele reverenciado. E a Bíblia diz que Ele se aparta. E a Bíblia diz que vieram os anjos de Deus e serviram a Jesus. A resistência dos dias maus da sua fé, no Kairós de Deus, trará a recompensa do Senhor que vem do alto. Não vai vir do teu parente, não vai vir pela pessoa influente, vai vir do alto. Mas aprenda a ser submisso a Deus, aprenda a se humilhar perante Deus, aprenda o princípio do temor do Senhor, aprenda a se desviar do mal, a resistir ao diabo. E a Bíblia diz, ele vai fugir de você. Sabe por quê? Porque você está debaixo da potente mão de Deus. É como o Salmos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tu vai ter descanso para a tua alma, porque você escolheu o melhor lugar, o lugar mais seguro, que é debaixo da potente mão de Deus. O mês que vem tem um título: escolha. E eu quero iniciar este culto dizendo: qual será a sua escolha? Permitir que a ansiedade te consuma? Permitir aceitar as facilidades de Satanás e comprometer a tua alma? Escolher os meios fáceis da vida e comprometer a tua intimidade com Deus? Ou passar pelas dificuldades, pelas dores, pelas lágrimas, mas ter intimidade com Deus? Qual é a tua escolha? O versículo 9 diz: o qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, em que Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Deus te chamou para a sua eterna glória. Depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará,
confirmará, fortificará e fortalecerá. Você está padecendo um pouco de tempo. Mas a tua resistência sobre esta luta, sobre essas perseguições, sobre os ataques do mundo de Satanás, vai te redundar em uma coroa de glória, uma vida de glória, uma vida eterna na presença de Deus. A vida desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelado. É algo eterno e poderoso, é a presença de Deus eternamente, então resiste. Versículo 11. A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Está passando por lutas, está passando por perseguições, por dias difíceis. Diga para o diabo escutar. Diga para o mundo escutar. A Ele a glória, a Ele o domínio para todos sempre. Amém. Está sendo humilhado. A Ele a glória, a Ele o domínio para todos sempre. Amém. Quem se submete a Deus, entende que tudo que vem sobre a sua vida tem um propósito para aperfeiçoar, para edificar, para fortalecer a tua vida. Quero te convidar a ficar de pé. Vamos cantar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, para todo sempre. Amém.